livro de Juízes, capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos da sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Até o verso de número 6. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu nesse culto, onde nos reunimos para a tua adoração, para o serviço, com alegria no nosso coração, pelas leituras bíblicas, pelas orações, pelos cânticos. Obrigado, Senhor, por estar com o teu povo e ouvir o trecho das Sagradas Escrituras. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito para a compreensão e para evitarmos uma associação errada com o pecado. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, domingo passado eu expus o capítulo anterior, de Juízes, e nós vimos o quanto Gideão, pai de Abimeleque, estava vivendo um engano religioso. Ele tinha convicções de fé, uma ortodoxia verdadeira, convicções doutrinárias. Deus é quem deve reinar sobre Israel, diz ele no verso 23 do capítulo 8, mas a sua prática espiritual, daquilo que ele acreditava teologicamente, não era a mesma que ele professava. E ele professava uma fé ortodoxa, mas as suas práticas não tinham a ver com a verdadeira espiritualidade que ele professava. Ele não queria ser rei, ele disse que não queria ser rei, porém agiu como se fosse rei. E isso levou o povo de Israel à ruína, porque ele tentou manipular religiosamente o povo de Israel, levando o povo de Israel e a sua casa à idolatria religiosa de uma veste sacerdotal. Nós vimos que ele dizia uma coisa com as palavras, mas o seu coração agia de uma forma diferente. Gideão levou à ruína porque ele agia como se fosse o rei, mesmo dizendo que não era o rei. E isso o levou ao pecado, levou a conduzir a sua vida da maneira que lhe apraz. Por isso ele teve 70 filhos, mas com diversas mulheres, diversas esposas. Ele agia como se fosse um rei pagão. Ele tinha uma concubina e um filho bastardo. E para este filho bastardo, ele pôs o nome de Abimeleque. E o significado desse nome é: meu pai é rei. Fazendo a lembrança do sermão de domingo, quero propor aos irmãos o cuidado de olhar para a história de Gideão. Diferente de outros juízes que nós já vimos até aqui, o capítulo 9, a história de Gideão não termina com o povo seguindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor por um período enquanto Gideão vivera. A história de Gideão é diferente,
porque termina com o povo desviado do Senhor, o povo afastado do Senhor, mesmo com Gideão sendo juiz. E agora não há mais aquele período de Deus levantando um libertador. Alguém se levanta para liderar o povo de Israel, mas não foi quem Deus chamou. Não foi quem Deus escolheu. Não há libertação, há opressão. O ciclo pecaminoso de Juízes, de certa forma, tem a ver, porque o povo de Israel continua pecando contra Deus. E agora um próprio descendente do povo de Israel, um próprio israelita, será o opressor deste povo, Abimeleque. Abimeleque é alguém que se faz rei, porque ele se considera filho de um rei. E eu quero propor o seguinte tema para nós pensarmos. Abimeleque representa alguém que tem autonomia de Deus. Ele não acha que precisa do Senhor. O nome do Senhor não é dito na história de Abimeleque. O nome de Deus não é falado por ele, não é mencionado por ele. Não há nenhuma menção ou nenhuma figura de que ele tente procurar a vontade do Senhor ou identificar o que Deus quer para o povo de Israel. Ele é autônomo a Deus, ele é autônomo à vontade do Senhor. E ele faz isso para exercer o seu poder como rei. Ele aponta para a nossa humanidade. E por isso o tema é vencendo a autonomia do poder. Como eu posso vencer uma vida autônoma a Deus? Vencer a tentativa de esforço, de poder humano, para me livrar do governo de Deus. O seu pai disse: Deus é quem reinará sobre vocês, Deus governará vocês. Mas o pai dele se desvia e governa a sua própria vida. Agora Abimeleque nem sequer a verdade teológica promulga. Ele diz: eu serei rei, eu vou usar da força, do poder para ser rei. Ele aponta para um estilo de vida autônoma, que usa o poder humano para ser autônomo à vontade de Deus. E esse estilo de vida é um estilo de vida muito comum. É preciso lembrar o tema central do livro de Juízes, que resume, naquela época, a época dos juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Nós vivemos em épocas, em dias, como os do livro de Juízes, em que as pessoas não estão debaixo do reinado de Deus, do governo de Deus, do Rei Jesus, mas vive cada um fazendo o que é certo à sua própria maneira de pensar. Por isso, irmãos, o tema é tão importante para nós, que vivemos nesta época, tão parecida com a de Juízes. Vencendo a autonomia do poder humano. Eu separei 4 atitudes que fala sobre não ceder à autonomia do poder. A primeira delas é: você quer vencer essa autonomia de Deus, esse poder humano, essa força humana de querer ser autônomo de Deus, de querer ser independente de Deus? Não ceda a argumentos pragmáticos. Não ceda a afirmações e argumentos práticos. Faça isso que vai dar certo aquilo. Olha como vai ser bom se você fizer assim. Ah, todo mundo faz e não dá nada. Abimeleque procura os seus conterrâneos da cidade de Siquém e faz argumentos para eles sobre o governo do povo de Israel. Ele chega no versículo 2 e diz assim: não é melhor que apenas um governe? Gideão deixou 70 filhos, eles nem sequer moram na cidade mais importante de Israel,
Eles moram em Ofra, nós moramos em Siquém, o centro espiritual, o coração de Israel na época de Juízes. Ele teve 70 filhos. Não é melhor que um só governe e reine do que apenas 70? Do que muitos, do que 70? E os de Gideão? É melhor que seja apenas um. Olha a afirmação lógica dele, para ganhar o coração dos homens da cidade. O outro argumento que ele usa é, não é melhor garantir que será um de nós, um daqui de Siquém? É melhor que um governe do que 70. Mas não é melhor que seja apenas da nossa cidade, da nossa região? Ele apela para um sentimento bairrista, partidário. Se é para exercer o poder, não é melhor que seja o meu partido político? Não é melhor que seja o nosso partido? O partido PS de Siquém? Estou inventando. O outro argumento do versículo 2 não seria melhor que fosse eu? Ele faz um apelo no versículo 2, eu sou osso vosso, eu sou carne de vocês. Ele apela para o parentesco. Ele apela para o nepotismo de Siquém. Eu sou osso de vocês, eu sou carne de vocês, eu sou irmão de vocês. Ele procura os parentes da mãe dele. Ele não procura os parentes do pai. Esse ele quer derrubar. Ele procura os parentes da mãe, os irmãos da mãe dele. E ele traz argumentos pragmáticos do interesse do coração daquela comunidade. E aqui, irmãos, há uma lição importante sobre a escolha de lideranças. As pessoas têm a tendência a escolher líderes pela aparência. O livro de Juízes, inclusive, foi um livro escrito para um povo na época do rei Saul e do rei Davi, em que havia o conflito entre Davi e Saul. Saul sempre foi narrado no livro de 1 Reis e 1 Samuel como alguém bonito, belo, formoso, alto, de boa aparência. Inclusive, quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei, Samuel vai para a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé ele é tentado a ungir como rei o filho mais bonito, o mais velho, com cara de rei, com cara de guerreiro, o forte. E Deus censura Samuel dizendo, eu não sou que nem vocês, que olham a aparência, eu olho o coração. No livro de Juízes, essa história de Abimeleque aponta para como os moradores de Siquém, uma cidade do povo de Israel, uma comunidade do povo de Israel, opta e escolhe um líder por causa da sua aparência, da sua popularidade, por causa do seu senso de valor à comunidade, os seus créditos. Muitas vezes a igreja faz a mesma coisa. Ela escolhe o seu líder pela popularidade, pelo senso de humor. Hoje está na moda o pastor ser bem humorado. O pastor tem que se parecer com o Cláudio Duarte. Se ele não for engraçado, a igreja não quer ouvi-lo. Pelos seus diplomas acadêmicos. A igreja e as pessoas têm a tendência de escolher líderes, presbíteros, por exemplo, que têm status social, boa condição financeira. Eles elegem pessoas que gozam de bons cargos nestes status na comunidade. Nós não podemos nos impressionar com a qualidade que não significa nada para Deus. Existem qualidades que não significam nada para Deus. Deus chamou o caçula de Jessé, ruivo, pequeno. Não é assim que era descrevido Davi? Nem estava no banquete que foi feito para o sumo sacerdote Samuel. Estava trabalhando. Deus chama a viúva. Deus chama os pescadores. Não foi isso que ele fez? Deus chama a mulher adúltera ao arrependimento.
Deus diz que escolheu Jacó, o povo de Israel, não por ser o maior, eles eram o menor, mas porque Ele os amava, para fazer com que eles dependessem de Deus. O povo de Siquém não quer depender de Deus, eles querem um rei humano. Eles tentaram fazer isso juntamente com todo o povo de Israel, colocando Gideão como rei. Gideão disse teologicamente, corretamente, correto, afirmativamente, teologicamente, absolutamente, quanto mente, né? Porque era mentira do coração dele. Ele afirmou uma verdade teológica, mas o seu coração não professava isso. Ele dizia, eu não posso ser rei porque Deus é rei de vocês. Mas ele agiu como rei. E o povo permitiu que ele reinasse, Gideão reinasse, mesmo sem ter o título. Agora Abimeleque chega e promete. E apresenta as suas qualidades. Mas Deus não está envolvido nelas. Eu quero convidar você para olhar para Jesus. O Rei dos Reis. Um dia ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. E o diabo o procurou. E fez promessas e afirmações e argumentos pragmáticos. Está com fome? Você não é o Filho de Deus? É, não é? Então faz essa pedra virar pão. Você não é o Rei, o Senhor, o Messias, o que vai sentar no trono de Davi? Olha estes reinos. Não precisa ir para a cruz. Me adora. E todos os reinos da terra ficam para você. Pode governá-lo. Eu só quero que você me adore. Argumentos pragmáticos. Você não é o Filho de Deus? Lança-se daqui, porque você não vai estar mais sozinho como você está nesse deserto. Deus vai mandar do céu os anjos. Você lembra como Jesus respondeu os argumentos pragmáticos de Satanás? Dependência da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás se afastou dele. Não ceda a argumentos pragmáticos. Todo mundo faz, não vai dar nada. Ah, é assim mesmo. Olha, se eu fosse você, eu dava um jeito de agir dessa forma sem ninguém ficar sabendo, porque vai dar certo. Não ceda a argumentos pragmáticos. Siquém cedeu. Segunda atitude para se vencer a autonomia do poder humano, o desejo por autonomia do homem de Deus, e para manifestar o seu poder na vida, manifestar a sua força na vida, não ceda ao exercício da força bruta. Eu vou repetir essa atitude, porque isso tem muito a ver com a gente. Não ceda ao exercício da força bruta. A gente quer do nosso jeito, não é? Não meto o pé, vou, faço e aconteço, vai ser do meu jeito. Eu quero, eu vou fazer, eu vou teimar, eu vou insistir. A busca pelo poder para o poder. É o exercício da força bruta. Olha para Abimeleque. Ele não pertence à classificação dos filhos 70 das esposas. Ele é um bastardo. Ele é o filho da concubina, nem mora na mesma cidade. Ele será excluído das benesses dos 70 irmãos. Ele se sente assim. Ele se sente dessa forma. No capítulo 8, no versículo 30, quando fala dos 70 filhos de Gideão, só no verso 31 que vai se falar separadamente de Abimeleque. Ele também não foi escolhido por Deus para nada.
Não há nenhum versículo bíblico dizendo que Deus o chamou para liderar o povo de Israel. Ele não é um libertador do povo de Israel. Ele vai exercer pela força o seu poder de ser rei. Ele é o opressor, disfarçado de rei do povo. E nós vamos ver isso domingo que vem, quando vermos as histórias das árvores. Você vai ler essa semana, continuidade do capítulo 9, Jotão, o filho menor de Gideão, conta uma história das árvores que queriam um rei, uma árvore rei. E as árvores frutíferas não aceitam um reinado. Mas uma árvore inútil, perigosa, hostil, que era um espinheiro, na verdade um arbusto, aceita reinar sobre as árvores. Abimeleque é como este espinheiro. Ele é o opressor. Ele é até pior do que Gideão. E ele é pior do que Gideão, porque Gideão, no capítulo 8, do verso 13 a 17, mata os seus compatriotas. Lembra da cidade de Salém e de Sucote? Que ele mata os anciões com espinhos, e os moradores de Salém, ele derruba a torre, matando os homens da cidade. Abimeleque faz pior. Abimeleque mata os seus próprios irmãos. Versículo 5. Você pode ver comigo? O versículo 5 diz assim: foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal. Jerubaal é o apelido de Gideão. 70 homens numa pedra. Gideão matou conterrâneos, compatriotas. Abimeleque mata a própria família. Ele é pior do que Gideão, porque Gideão dizia: Deus é rei, mas eu também quero governar. Eu sou a melhor pessoa que Deus escolheu para estar com vocês. Abimeleque nem sequer faz menção a Deus e se apodera do reino pela força. Pela força. Todas as vezes, irmãos, que fechamos os nossos olhos para o reinado de Deus, para o governo de Deus e para a vontade de Deus, nós dizemos que quem governa a nossa vida é nós mesmos. Você quer vencer a autonomia do poder humano na sua vida? Não ceda ao exercício da força bruta do seu coração, de viver por conta, de fazer do seu jeito, de fazer o que você acha melhor. Quero convidar você para olhar para Jesus. Jesus é o contrário de Abimeleque. Ele não usou força para ter vitória. Ele não mandou fogo do céu e nem despejou juízo na hora da cruz. Quando os soldados o vieram prender com espadas, ele inclusive curou a orelha de um deles, que tinha sido arrancada por um dos apóstolos, e se entregou voluntariamente. Sabe como Isaías chama Jesus? Isaías chama Jesus de ovelha muda, que foi para o matadouro. Atos, capítulo 8, a partir do versículo de número 32, você vai encontrar essa narrativa. Você vai encontrar o escritor de Atos lembrando: e foi como o cordeiro mudo para o matadouro, não abriu a boca. É assim que Jesus manifesta a sua vitória, o seu poder. O poder dele foi manifesto na cruz. Ele se entregou por nós. Não ceda. Você quer vencer a autonomia do poder humano? Não ceda aos recursos pecaminosos. Abimeleque
recebeu 70 moedas de prata. 70. Olha o que diz o verso de número 4. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite. Quem é Baal-Berite? É uma divindade pagã, derivada de Baal, o deus da fertilidade, um deus do povo de Canaã, da terra que o povo de Deus entrou para possuir, da terra que o Senhor colocou eles lá. Baal-Berite é um ídolo. Baal-Berite é um deus com D minúsculo. E o que financia o sucesso da empreitada de Abimeleque? O que facilita a sua ascensão ao poder? Recursos pecaminosos. 70 peças de prata do templo de um ídolo. Abimeleque não tem a provisão de Deus, os outros tiveram. Gideão teve a provisão de Deus em lutar por ele. Abimeleque não confia na provisão de Deus. Ele sustenta o seu desejo de poder e o seu projeto de poder é financiado por recurso pagão, da casa de um ídolo, recursos pecaminosos. Meus irmãos, nós somos tentados a fazer isso. Nós somos tentados a viver por sonegação, por infringir, por recursos que não provêm da eterna provisão de Deus. Nós vivemos correndo atrás da prata do pecado. Como diz a banda J Quest, a prata que me mata. Gideão buscou recursos corruptos, pecaminosos. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Para saciar o nosso prazer, buscamos recursos pecaminosos na internet. Para saciar o nosso vazio, buscamos recursos que são frutos de um consumismo ou de uma idolatria do ser da pessoa. Você idolatra o outro, um namorado, um pastor, um líder religioso. Recursos pecaminosos muitas vezes têm sustentado o projeto de vida de uma autonomia de Deus. Quais desses recursos nós somos tentados a utilizar? A sonegação de um imposto, o jogo do bicho. E a gente pode utilizar outros e outros exemplos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Deus que entregou tudo por nós. Nós vemos um rei que recusou a coroa humana. Quando ele multiplicou pães e peixes no Evangelho de João, no capítulo 6, os homens se maravilharam com o milagre e falaram assim: nossa, vamos colocar uma coroa na cabeça dele, vamos dizer que ele é o nosso rei, vamos coroá-lo. E o que Jesus fez? Fugiu. Porque não queria a coroa humana, porque sabia que os homens queriam coroá-lo rei. Cuidado com recursos pecaminosos, eles apontam para o que o nosso coração está buscando. Não ceda aos recursos pecaminosos. Você quer vencer a autonomia do poder humano? A autonomia de uma vida sem Deus, a autonomia de uma vida sem o governo de Deus? Em quarto lugar, ou quarta atitude, não ceda à associação com o perverso. Não ceda uma vida associada com o perverso.
Nós acabamos de ler 2 Coríntios capítulo 6, que fala do jugo desigual. Não vos associeis. O que Abimeleque fez com as 70 peças de prata? Versículo 4, diz que Abimeleque alugou uns homens levianos e atrevidos. Ele alugou uns homens levianos e atrevidos, que o seguiram. Mercenários, homens sem escrúpulos. Ele comprou uma fidelidade de quem não é fiel. Homens sem caráter, levianos e atrevidos. E foi com estes homens que ele tomou o poder, que ele matou os seus 70 irmãos. Não se associe com o ímpio. E aqui, irmãos, não é dizer que você não possa ter amizade com pessoas que não são cristãs, ou amá-las. Não significa isso. Significa não estar associado ao estilo de vida delas, a não ser influenciado por elas. E aí eu quero lembrá-los do Salmo de número 1. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Mas nós vivemos numa época em que as pessoas têm transformado Jesus a um associador de pecaminosos. Porque eles dizem, não, Jesus comia e bebia com pecadores, Jesus estava com as prostitutas, Jesus estava com os adúlteros, Jesus estava com os cobradores de impostos, e as pessoas usam este argumento para se referir a uma licença, a uma atitude pecaminosa influenciada por estes grupo de pessoas. Jesus sentou com pecadores, esteve com eles e os chamou para o seu caminho. O caminho da cruz é o caminho do arrependimento. É o caminho do vai, não peques mais. É o caminho que Maria Madalena trilhou, antes possuída por espíritos malignos, demônios, agora discípula de Cristo, seguidora do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 até o versículo 11, e esse texto eu faço questão de ler na íntegra. É um texto que o apóstolo Paulo nos adverte a não fazerem uma associação com o perverso. 1 Coríntios 5, de 9 a 11, diz assim: já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Essa é a questão de Abimeleque. Descendente de Israel, faz parte do povo de Deus, mas é um ímpio, se associa com homens terríveis. Mas não é só Abimeleque que traz essas pessoas para perto de si. Siquém faz o mesmo quando escolhe Abimeleque como rei. Quando coloca a coroa sobre este homem. Siquém está representada com aquela que se associou com o erro. É preciso que você entenda a importância de Siquém no povo de Israel. Siquém é a primeira cidade onde se levanta um altar no livro de Gênesis por Abraão, na terra que Deus o deu. É o primeiro lugar que o povo de Israel adora ao Senhor, lá no livro de Josué. Siquém é o centro espiritual de Israel. Representa a espiritualidade do povo de Israel. A tenda do Senhor está em Siquém. Mas Siquém escolhe o homem e não escolhe Deus.
E aqui vem uma verdade teológica. O homem por si jamais escolherá a Deus. Ele quer viver autônomo. Se quem, no versículo 3, diz assim: então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Versículo de número 6, então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei. Não fizeram caso da mensagem verdadeira de Gideão: Deus é o vosso rei. Jesus chama pecadores ao arrependimento. Ele não se associa ao pecado. Ele não se associa ao pecado. Mas, meus irmãos, Abimeleque, no livro de Juízes, é um arquétipo da autonomia humana, que busca o poder de ser livre de Deus. Ele é o arquétipo da autonomia humana que busca a libertação do governo de Deus. Não quer ser governado por Deus. Não há obediência a chamado. Na história de Abimeleque não há virtudes de serviço, há domínio. Não há dependência da provisão divina. O recurso dele é de um templo idólatra. Não há atos de justiça, pelo contrário, ele mata injustamente os seus irmãos, como se fosse um rei pagão. Isso era comum na cultura dos reis dos outros povos. Eles matavam os descendentes do seu pai, para ninguém ameaçar o trono. Ele age como um pagão. Tudo ocorre pela força bruta, para promover a autonomia de Deus. Jesus nos convida e nos estimula a buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acréscimos. Mateus 6, verso 33. Não cedamos, olhemos para Jesus. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa: ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.